ministrado com a palavra de Deus. E nesta noite o Senhor vai usar da maneira que o Senhor quer. Podemos aqui estar o jovem Breno, ó Pai querido e amado, que nesta noite, ó Pai, tem a responsabilidade de trazer uma porção da tua palavra. Senhor, abre a porta da palavra sobre a vida dele. Abre as portas do céu sobre o teu povo. Fala conosco, Senhor. Não o que queremos ouvir. Porque muitas das vezes, Senhor, aquilo que queremos não está alinhado com a sua vontade. Mas tu sabes aquilo que é melhor para nós. Por isso, fala conosco, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar. Aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor, aquilo, ó Pai, que vai trazer edificação, transformação, libertação, Senhor, para a nossa vida. Toma a vida do jovem Breno, usa conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Palavra do Breno, Breno, com a palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Pai do céu, meus irmãos. Amém. Estar aqui com esse irmão nesta noite, estar cultuando a Deus, já foi abençoado pela oração de Marcos, que Deus possa abençoar a ele, toda essa igreja. Amém? Eu quero ser breve na minha oportunidade. Quero pedir os irmãos que quero ler com vocês comigo, na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e adiante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e adiante. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Assim fazemos a leitura da palavra do Senhor. Sabemos que se a nossa casa é deste tabernáculo se desfizer, temos Deus um edifício, uma casa feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos deste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou por Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos nesse corpo, vivemos ausentes do Senhor. Versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Servir a Deus serve ao Senhor. Todos aqueles que servem ao Senhor têm alegria. Tem alegria em meia quando está na vitória, quando está na bênção. É verdade. Também quando passa por um momento difícil, com aflição. O verdadeiro servo de Jesus Cristo, ele tem a certeza que não está isento das dificuldades ou aflições da vida. O apóstolo Paulo ele começa no capítulo 4, versículo 16, falando sobre as aflições, os efeitos das aflições e as coisas invisíveis que são contrapostas às invisíveis, as coisas desse mundo físico que são contrapostas, que contrastam as coisas espirituais, as coisas celestiais, aquilo que vemos, aquilo que os nossos olhos podem ver ou contemplar, se contrapõe àquilo que é espiritual. O espiritual é uma outra dimensão e é diferente daquilo que nós vemos, aquilo que os nossos olhos podem contemplar. E o apóstolo Paulo fala no versículo 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios, porque por isso nós aí não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior por tudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. No versículo 18 ele vai falar: não atentamos luz para aquilo que se vê, mas nós nos atentamos por aquilo que não se vê.
Porque aquelas coisas que nós vemos, elas são temporais, elas são passageiras, elas são transitórias, mas aquilo que nós não vemos permanece, é eterno. Aleluia! Glória a Deus! Aquilo que os nossos Eu olhos creio, podem ver papai. é transitório, ou seja, dura pelo período curto de tempo. Um dia vai acabar, um dia vai se desfazer, Com certeza. um dia vai ser destruído. Mas aquilo que nós não vemos permanece. É o que o apóstolo Paulo ele vem trazer a visão da igreja de Corinto. Aquilo que vocês veem, aquilo que vocês contemplam, vai passar, vai acabar, tem um fim. E é por isso que ele fala: vocês não devem viver por aquilo que vocês veem. Vocês devem viver por aquilo que vocês não veem. Amém. Por aquilo que os olhos de vocês não conseguem enxergar. Mas por as coisas espirituais, pelas coisas de Deus. Foi o que Jesus falou: aonde está o vosso coração, ali estará o vosso tesouro também. Se o nosso coração estiver nas coisas deste mundo, se o nosso coração estiver nas coisas visíveis, se os nossos corações estiverem nas coisas materiais, ali está o nosso tesouro. Mas se os nossos corações estiverem nas coisas invisíveis, estiverem nas coisas espirituais, naquilo que os nossos olhos não veem, ali está o nosso tesouro. Aleluia! Ajuntai tesouros no céu. É o que Jesus fala: não ajuntem tesouro na terra, onde a traça corrói e o ladrão pode roubar, aonde o ladrão pode furtar, mas ajuntem tesouros no céu, aonde a Oh, glórias! Aleluia! pode roubar, aonde o ladrão não pode furtar. Glorificado seja o seu nome, Senhor Jesus. Aleluia! É por isso que nós devemos focar nas coisas que são espirituais. Nós devemos atentar por aquilo que é de Deus, porque aquilo que é de Deus permanece. Amém. Aleluia, Jesus! Permanece para sempre. E no contexto do capítulo 5, do versículo 1, Paulo vai sugerir a certeza e a compreensão acerca da nossa realidade, da nossa condição atual. Da nossa condição atual. Quando ele vai falar: sabemos que a nossa casa terrestre, ou seja, a terra onde nós vivemos, aonde nós estamos, no mundo físico. E ele fala: sabemos e conhecemos a nossa condição, a nossa realidade, nesse corpo, a realidade terrestre. Terrestre é onde tudo é material, a terra, que contrasta o que é celestial, que contrasta o que é espiritual. Mas o tabernáculo, o nosso corpo, o tenda, quando Paulo fala que nós somos templos do Espírito Santo, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, ele é morada, é a habitação do Espírito Santo. E ele fala também que nós devemos glorificar a Cristo em nosso corpo físico, no nosso corpo material, que nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele fala: enquanto nós estamos nessa vida, enquanto nós estamos nessa terra, nós devemos glorificar. Aleluia! Nós devemos viver para Oh, glórias! Nós devemos viver Eu quero para ser um adorador do Senhor, Pai. Nós devemos viver para o Senhor. Aleluia, Jesus! Nessa natureza, nessa vida temporária, nessa vida passageira. Nesse mundo nós devemos viver para Deus. Nós devemos dedicar as nossas vidas para o Senhor. Neste corpo, neste tabernáculo, nesta vida. Enquanto nós estivermos aqui. Porque tudo que nós vemos é construído pelo homem, é edificado pelo homem. Ainda que os edifícios sejam edificados pelo homem. As coisas, os homens constroem edifícios, constroem coisas, mas isso pode ser destruído. Com certeza. Isso pode ser desfeito. Mas o apóstolo Paulo vai falar também que temos um edifício em Deus, uma casa eterna nos céus, que não foi feita por mãos humanas, que não foi originada pelo homem,
que não foram criadas pelo homem, mas por Deus eterno nos céus. Ô, glórias! E nós vivemos por isso, nós andamos por isso. Como Paulo falou, nós vivemos por isso, ainda que nós não vemos. É por isso que nós não devemos viver por aquilo que nós não vemos. Nós não andamos pela vista, mas nós andamos pela fé em Deus. Glória a Deus, aleluia. Ainda que nós estejamos ausentes do Senhor nesse corpo, quando ele fala estar ausente do Senhor, é porque ainda nós não estamos na glória. É verdade. É porque ainda nós não estamos com Cristo glorificado. Estamos ainda nesse corpo físico. Mas esse corpo físico, ele pode ser desfeito, ele pode se desfazer. Mas naquele grande dia, quando Jesus vir buscar a sua igreja, nós receberemos um novo corpo, Ô, glória! uma nova vida. Eu creio Paulo vai desse jeito. falar na carta ao Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual transformará o nosso corpo conforme o seu glorioso, segundo o seu poder eficaz. Aleluia, Jesus. Nós receberemos uma nova vida, um novo corpo, transformado por Deus, transformado pelo Espírito Santo. Na habitação terrestre, na morada terrestre, nós não estamos isentos das dificuldades. Nós não estamos isentos das aflições, dos sofrimentos. É por isso que Paulo vai falar, é por isso que nós gememos, nós sofremos dores de parto nesse corpo. Nesse corpo nós estamos sujeitos às aflições, nós estamos sujeitos aos sofrimentos, nós sofremos dores, nós padecemos, nós podemos padecer aflições, sofrimentos. Mas Pedro vai falar na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 13: alegrai-vos de seres participantes das aflições de Cristo, para que vocês se alegram na revelação da sua glória. Maravilha, Senhor! Paulo vai falar no capítulo 8, do versículo 18 de Romano: porque tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelada. Ainda que nós sofremos, presbítero Marcos, ainda que nós padecemos, mas nós temos a certeza que na revelação da glória de Deus nós vamos se alegrar, nós vamos estar com Cristo, nós vamos estar com o Senhor, porque Ele tem uma casa eterna, Ele tem uma morada que não pode ser destruída por nenhum homem, porque é verdade, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. que não pode ser desfeita pelo homem. O edifício de Deus é eterno. A morada que o Senhor tem para nós é eterna, guardada no Oh, céu. glórias, eu creio, Senhor. É por isso que a vida desse corpo físico nós vivemos para Cristo. Paulo falou aos Filipenses, capítulo 3, Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque para mim viver é Cristo, mas a morte é lucro. Ele fala, enquanto eu estiver nessa vida, enquanto eu estiver nesse corpo, enquanto eu estiver vivendo nesta terra, enquanto eu estiver na face da terra, a minha vida vai ser para Cristo. Eu vou dedicar a minha vida para Jesus, eu vou viver para Jesus, seja pela vida ou pela morte. Mas se eu partir um dia, eu não perdi nada, eu não creio, porque eu vivi aqui para a glória de Deus. Enquanto eu estive aqui, eu estive vivendo para Cristo, eu estive vivendo o propósito de Deus, aquilo que Deus me chamou para fazer, aquilo que o Senhor me vocacionou para ser. Aleluia, glória. Aleluia. E ele tem uma expectativa. Ele vai falar em Filipenses capítulo 1, do versículo 20, segundo a minha intensa expectativa
que nada serei confundido. Mas eu tenho a certeza, a confiança que Cristo será tanto agora ou como sempre, engrandecido no meu corpo, na minha vida, seja pela vida ou pela morte. O nome de Cristo vai ser engrandecido. O nome de Cristo vai ser exaltado. Aleluia. O nome de... Eu vou viver para Cristo. Glória a Deus. Ele vai falar em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. E a vida que agora vivo na carne, nesse corpo, eu vivo lá na fé do Filho de Deus. Aleluia. Aquele que se entregou e morreu por mim. Glória a Deus. Aquele que derramou seu sangue. Aquele que derramou seu sangue. Não é em vão a nossa vida aqui para Cristo. A nossa carreira aqui para Jesus não é em vão. Paulo vai falar, se eu viver para Cristo, eu não vou correr em vão. Se eu trabalhar, se eu servir a Deus, nada disso vai ser em vão. Portanto, amados irmãos, ele vai falar na igreja de Corinto, portanto, amados irmãos, permaneçam sempre firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Porque o que vocês fazem não é em vão no Senhor. O vosso serviço não é em vão no Senhor. Porque o Senhor tem uma recompensa. O Senhor tem um galardão para vocês. Por todo o vosso trabalho no Senhor. Por toda a vossa vida devota a Deus e compromisso ao Senhor. Ele vai falar, Jesus vai falar, revelar ao apóstolo João no capítulo 20, 22 de Apocalipse. Eis que cedo vem com o meu galardão, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, para recompensar cada um segundo as suas obras. Tudo que vivemos e tudo que fazemos aqui nesta terra para Jesus não é em vão. Glória a Deus. Tudo que você faz para a glória de Deus, Aleluia. todo serviço, seja qual for que Deus tenha te chamado para ser, não é em vão. Tenha a plena convicção disso, tenha a plena certeza disso, que o Senhor tem uma recompensa e Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Amém. Porque se tem uma coisa que Deus espera pela sua palavra, porque o trono da glória de Deus é sustentado pela sua palavra. Pela sua palavra. Tudo que Ele falou vai cumprir. Mesmo antes que Ele falou pelas bocas dos profetas, se cumpriu em Cristo. Se cumpriu em Jesus. E tudo que Jesus falou vai se cumprir. Amém. Porque a sua palavra são espírito e vida. Amém. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus jamais vão te passar. Jamais cairão um tio dessa lei. Jamais uma palavra que Ele falou deixará de se cumprir. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E Ele nos deu o penhor do Espírito. Ele nos selou com o Espírito da promessa. Que selo é esse? Que penhor é esse? É a garantia daquilo que Ele nos prometeu. É a garantia da vida eterna. Daquilo que Ele tem preparado para os santos. Daquilo que Ele tem preparado para a igreja. João vai falar, no capítulo 22, no versículo 1 de Apocalipse. Ele mostrou em que o pulo da vida, claro, como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O que existe além do rio da vida, claro, como um cristal, Marcos, existe uma vida eterna. Além do rio azul,
Lá como cristal, não existirá mais sofrimento. Além do rio azul, não existirá mais dores. Aleluia. Além do rio azul, não existirá mais lágrimas. Obrigado, Senhor. Os nossos olhos, Deus enxugará toda lágrima. E Ele tem uma nova terra e um novo céu preparado para aqueles que o amarem, para aqueles que permanecerem fiel aqui, para aqueles que viverem aqui, para aqueles que dedicarem a sua vida aqui para a sua glória, para todos aqueles aqui que entregarem a sua vida por amor a Ele, para todos aqueles que renunciarem os desejos desta vida, as coisas desta vida, para viver as coisas eternas em Deus. Aleluia! Porque o que Deus tem preparado é muito maior do que os nossos olhos ainda não conseguiram ver ou contemplar. Paulo vai falar: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não penetraram no coração do homem, ou seja, não chegaram no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundidades de Deus, ainda as coisas de Deus, aquilo que Deus preparou é muito maior do que os nossos olhos. Com certeza. Eu creio desse Deus jeito. tem reservado para aqueles que permanecerem fiéis. Oh, glória, nos ajuda, Senhor. Permanecer fiel até a morte, Pai. Dá ser fiel até a morte, da criatura, o galardão. A vida aqui é curta. Com E certeza. nós temos que aproveitar com a presença de Deus. É verdade, Deus. Obrigada. Nós não podemos negligenciar isso, nós não podemos ignorar isso. Porque nós não sabemos até quando nós vamos estar aqui. Com certeza. Nós estamos aqui, nós estamos vivendo aqui, mas nós não somos aqui. A nossa morada, irmão, é no céu. Até uma casa eterna. É por isso que nós devemos viver por isso, nós devemos andar por isso. Nós temos que viver hoje como se fosse o último dia da nossa vida. O que nós estamos fazendo para agradar a Deus? O que nós estamos fazendo nessa vida? Será que está agradecendo a Deus? Ainda que o mundo vê, ainda que o mundo fala dizendo que não vale a pena, mas vale a pena servir a Deus, ser fiel a Deus nesta vida, na oportunidade que nós temos. Nós temos que viver a oportunidade que Deus nos dá. Aquilo que Deus nos chamou para ser, aquilo que Deus nos coloca. É verdade, Senhor. Porque sabemos que se nós vivemos aquilo que Deus nos chamou para ser, estamos agradando a Ele. Com certeza. Estamos honrando o nome dele. Porque será muito lindo naquele dia Jesus falar: venham e sejam bem-vindos do meu Pai, para aquilo que eu tenho preparado para vós desde a fundação dos séculos. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras do sangue do Cordeiro. Sabe por quê? Aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que tenham direito e acesso à árvore da vida. Amém. E entrem pela cidade pelas portas. Imagina a recepção naquele grande dia que nós entrarmos no reino de Deus pelas portas. Então nós temos que cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Paulo disse que o desejo dele era partir e estar com Cristo, ir para a habitação celestial, ir para os céus, mas ele disse que tinha um propósito a se cumprir, que tinha que cumprir o seu ministério aqui na terra. Então, Paulo estava tão decidido a viver para Cristo que ele não se importava com as coisas dessa vida. Que ele não se importava com aquilo que ele estava vendo. Porque a única missão dele era viver a vontade de Deus. O único propósito dele era viver aquilo que Deus chamou ele para fazer, independente dos sofrimentos, independente daquilo que ele ia passar. Paulo foi um sofredor por causa do Evangelho.
por causa de cumprir a vontade de Deus. Por isso que a nossa vida aqui é um processo constante. Um processo constante, a vida cristã é um processo constante de santificação. Enquanto nós estivemos aqui, nós vamos passar pelo processo. Nós vamos viver o processo de santificação aqui. Mas nós não devemos desfalecer. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova após Deus. Porque temos em nosso homem interior o Espírito de Deus. Amém. E o Espírito de Deus nos renova, nos dá força. O Espírito de Deus nos encoraja, nos dá ânimo para continuar. Ainda que nós passamos pelas dores de parto, o Espírito de Deus está conosco. O Espírito Santo de Deus, o prometido do Senhor, está conosco. Nós não estamos sozinhos nesta terra. Nós temos o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito da glória de Deus sobre as nossas vidas. Porque aquilo que nós passamos vai produzir para nós um peso excelente de glória. Aquilo que passamos aqui não se compara com a glória de Deus. Não se compara com aquilo que Deus tem reservado para nós. Não se compara com as coisas espirituais. Porque temos algo, uma herança nos céus, a qual não pode se murchar, reservada para nós. Qual é o fim da nossa fé aqui, em geral? É a salvação da nossa alma. É verdade. O fim da nossa fé, como Pedro falou. O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. A salvação da nossa vida. É por isso, enquanto ainda não estivermos lá com Cristo, vamos viver para Cristo aqui na terra. Enquanto temos vida, enquanto temos a oportunidade de servir a Deus, nós temos que aproveitar para cumprir a vontade do Senhor. Porque vale muito mais. O que nós fazemos para que o nosso trabalho não vai ser em vão, a nossa carreira não vai ser em vão, a nossa carreira não vai ser em vão. Não imagina naquele grande dia todas as nações, todos os povos de todas as tribos estarão diante de Deus, estarão diante do grande trono de Deus. Imagina os crentes de todas as idades, de todas as tribos, de todas as nações, naquele grande dia, recebendo a herança de Deus, recebendo a vida eterna em Deus, recebendo um novo corpo glorificado em Deus. Imagina naquele grande dia o que Ele tem preparado para nós, para os santos da igreja. É por isso que nós não devemos desfalecer, nós não devemos parar, mas nós devemos permanecer constantes e abundantes na obra do Senhor, porque o que Deus tem é muito maior. O que o Senhor tem preparado para cada um dos irmãos, para toda a igreja, os olhos nunca viram, o homem nunca viu. Nós temos um edifício em Deus, eterno, originado, construído por Deus. Os discípulos estavam aflitos e Jesus falou no capítulo 14: vocês não turbem o vosso coração, não se turbem, não se atemorizem, mas credes em Deus, credes também em mim. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu vou vir e vos buscarei e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Ele tem morada, Ele tem lar eterno, Ele tem uma casa eterna reservada para nós. Reservada para nós. A diferença é que nós temos o Espírito de Deus. Ainda a Bíblia fala que a criação era cheia de dores de parto, porque ela sujeitou, porque por causa da queda do homem, esse sofrimento todo. E Paulo vai falar: até nós mesmos temos as primícias do Espírito,
fruto do Espírito, até mesmo nós que temos o Espírito Santo, nós estamos sujeitos a isso. Mas ele fala que teremos a redenção do nosso mundo, temos a redenção pelo sangue de Jesus, que teremos um corpo glorificado em Cristo. Naquele, e ele vai vir. O Senhor vai vir, nós temos que estar preparados mais do que nunca para a sua vida. Para a sua vida. Que estaremos antes. A igreja, no piscar de olho, ela vai ser arrebatada, suavizada. E aí estaremos onde? Com certeza. É diferente do grande juízo. O grande juízo é para toda a humanidade, mas o plano do tribunal de Cristo é somente para a igreja. É o julgamento das obras. E aonde o Senhor vai recompensar cada um segundo as suas obras. Nós já estaremos ali com o Senhor. Sabe? A igreja é glorificada. A igreja como o seu Salvador. É por isso que nós devemos andar pelas coisas do céu. Nós devemos viver, nos dedicar pelas coisas de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Essa é a palavra. Eu posso abençoar a igreja. Amém. Uma palavra como essa poderia salvar o mundo. Pode salvar o mundo, né? Glória a Jesus. Os nossos olhos, meus amados irmãos, não podem estar aqui embaixo. Por isso que nós lemos aqui no Salmo 121, eleva meus olhos para o alto. O nosso socorro, irmão, vem de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A nossa vida tem que glorificar Deus, tem que ser Deus. Né? Às vezes nós se preocupamos tanto, né, aqui com essa terra. Se preocupamos tanto, como foi falado aqui, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, né? Ficamos ansiosos com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra, ficamos afadigados e esquecemos, irmãos, do lar celestial. Esquecemos, irmãos, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Os nossos olhos têm estado tão voltados para essa terra que nós temos esquecido de olhar para o céu, de olhar para o alto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, onde nós teremos um edifício, aleluia, criado por Deus. Às vezes nós brigamos por um pedaço de terra, por uma casa aqui, né? Hoje os homens se matam pelas coisas desse mundo, sendo que nos céus, irmãos, nós andaremos em ruas de ouro. Aleluia. O que os homens brigam aqui, matam aqui para ter, aleluia, lá, irmão, vai ser nada, porque nós vamos andar, Aleluia. do ouro. Aleluia. As ruas são de ouro, mar de cristal, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lá não vai haver mais lágrimas, sofrimento, choro, tristeza. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmão, vale a pena servir a Deus. Tem um hino que diz que valeu a pena, que vale a pena, já valeu a pena nós servimos ao Senhor. Aleluia. Nós não podemos perder, irmãos, o foco, que é Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração.